Olá a todos. Hoje nós separamos aqui o Evangelho de João para trazer e uma passagem muito conhecida e muito debatida, mas que cada vez que a gente passa, o interessante do Espiritismo é isso, né? Cada vez que a gente passa naquele mesmo ponto do Evangelho, cada vez que a gente vai ali naquela mesma passagem, a gente acaba aprendendo um pouco mais. A gente consegue espremer e sempre sai um pouco mais. E hoje é no Evangelho de João que a gente está, no capítulo 8, versículos 4 e 11. É uma passagem bem conhecida, que é aquela da mulher que ia ser apedrejada, que as pessoas trazem ela, pegam ela em adultério e trazem ela para ser apedrejada. Eu vou pegar o trecho para a gente comentar, né? João 8, 4, 11. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vai, não peques mais. Depende da tradução, né? Tem várias traduções. Então a gente vê nesse evangelho, nesse trecho do evangelho, que a gente pode observar duas coisas. Jesus começa a escrever. Não diz o que Jesus escreve, a gente não sabe o que ele escreve, mas é a única menção que faz sobre isso. Jesus começa a fazer alguma coisa no chão e começam a sair do mais velho para os mais velhos primeiros. Aqueles que tinham mais pecado, já tinham mais consciência de si, né? Os mais velhos começam a sair primeiro. E Jesus não condena essa mulher. A gente vai encontrar nas obras subsidiárias, nas de Chico Xavier, um capítulo do Boa Nova chamado Pecado e Punição, onde o próprio João, o autor do Evangelho, desse trecho, onde o próprio João está questionando Jesus. E nesse trecho, eu vou ler alguns pedacinhos para a gente, né? Para a gente poder entender. Jesus havia terminado em uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. E aí aconteceu o que a gente leu, né? A mulher para na frente de Jesus, faz aquilo tudo, escreve no chão e tal. E aí João vai questionar, eu pulei um pouco aqui, acaba essa situação toda, Jesus vai questionar: Mestre,
por que não condenaste a meretriz de vida infame? Já saiu reconhecendo que ela era isso, tudo que eles estavam falando. João já saiu alegando que ela era. Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Por que ela seria condenada? Quais as razões que ela seria condenada? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Por aqui a gente vê que Jesus está fazendo João pensar, né? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumos. A gente vê que Jesus não exime a mulher de pecado nenhum. Não diz, você não tem mais pecado, tá tranquilo. Não fala isso, né? Ele chama a atenção para João para ver, você sabe por que ela está fazendo isso? Você sabe o tanto que ela sofre fazendo isso? O que as outras pessoas julgam ela? Ele fala isso tudo. E aí a gente encontra um dos grandes ensinamentos, que é o de não julgar, né? De não julgar, a gente não deve julgar ninguém. Mas a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? É como a gente estava comentando na casa espírita que eu frequento, sobre aquela passagem do Nosso Lar, que é muito conhecida também, aquele momento em que uma senhora está tentando entrar, passar para ir para dentro dos muros do Nosso Lar, e aí a gente vê que o mentor do André Luiz, o orientador lá no momento, André Luiz quer deixar ela passar e o orientador fala, observa mais um pouco, e aí vê um monte de pontos e fala que cada ponto era um aborto que ela fez, aquela história toda. E aí ela é desmascarada, né? E não entra. E geralmente a gente pensa que a mulher não entrou porque ela tinha essa situação do aborto, quando na verdade não era isso. Porque se fosse isso, todos que estão lá dentro de Nosso Lar não poderiam entrar. Não foi a situação que ela fazia que impediu ela de entrar em Nosso Lar. Foi o fato dela estar tentando enganar. E se ela está tentando enganar, é porque ela não está arrependida. Então ela não estava arrependida. E André Luiz, de cara, já estava fazendo um falso julgamento dela, né? Porque ele queria deixar ela entrar. E nós fazemos o julgamento dela achando que ela não entrou porque era aborto, porque fazia aborto. Como bem fala o André Trigueiro, a gente não pode condenar as pessoas que cometem aborto. A gente tem que condenar o aborto, o ato, o fato de ainda existir o aborto. As pessoas, a gente não sabe o que levou a fazer aquilo, né? E Jesus fala a mesma coisa aqui para João. A gente não sabe o que levou essa pessoa a cometer esses atos. E aí em outro livro também, lá no Contos e Apólogos, também de Chico Xavier, tem a lição do discernimento, que é no capítulo 14. Vem contando essa mesma história, né? E dessa vez quem questiona ele é Pedro. E essa ele vai mais longe ainda, que Pedro era um camarada mais brabo, né? Mais afoito com as coisas, tanto que cortou a orelha lá do Malco, né? Então Pedro agia muito mais por impulso.
E aí Pedro começa a questionar Jesus. E Jesus fala, cadê? Deixa eu achar aqui. E Jesus começa a mandar Pedro ir com calma. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Jesus já... Vamos ver isso com calma. Claro que Jesus já sabia tudo, mas ele chama a atenção, né? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. Aí Pedro continua questionando. Pedro era teimoso, Pedro não era mole não. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou. Ele estava em busca de justiça, e hoje a gente tem um monte de gente com teto de vidro em busca de justiça. A gente vê muito isso. Na Terra ninguém tá imune, né? De qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Pedro queria pegar geral. Se ela cometeu o ato, tem a pessoa que estava com ela, né? Geralmente, olha o que Pedro fala. As mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teria trazido essa infeliz ao clamor da praça? Então aí Jesus dá aquele sorriso, né? E Jesus continua falando com Pedro. Eu toda vez que eu vejo essas passagens, essas cenas nos livros, eu fico imaginando a paciência que Jesus tem com a gente, né? A paciência que o mestre tem com a gente. É como se ele estivesse ensinando o macaco a ler e escrever. Na minha cabeça é isso que acontece. Parece que Jesus está ensinando o macaco a escrever. Nós somos os macacos. E aí Jesus, quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. Jesus parece até sarcasmo, mas não é não. Então o pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. Pedro estava contrariado com Jesus. O responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Pedro não quer nem que apedreje a mulher, ele é contra. Beleza. Mas uns açoites deveriam funcionar. Prender e açoitar. Olha as ideias de Pedro, né? Então, aí Jesus vai esclarecer, né? Galileu, não, Jesus está tem uma mulher escutando. Vamos ver aqui, ó. Nesse ponto de atendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Lembra do que ele falou lá para o João, né? O que levou essa mulher a fazer essas dificuldades todas? Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. A mulher não tem tido uma vida regular.
Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz justiça. Naquele momento ali, ela realmente não estava se prostituindo. Mas como a gente viu mais lá em cima, Jesus não confirma que ela estava, mas dá a entender que ela realmente estava em algum ato, cometia alguns atos, né? A gente vê lá em cima. Onde está o miserável? Gritou Simão Pedro, né? Enérgico, diante do mestre, que o seguia bondoso. Vamos pegar, vamos pegar. Era essa a ideia de Pedro. E aí a mulher aponta ali e ali. Informou a velhinha com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. Tá vendo que vai ter justiça, né? E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Pedro naquela exaltação toda e Jesus tranquilão, seguindo ali. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados. Pedro já ia dar uma no cara. Mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Efraim comia na própria mesa com Pedro, era comensal dele. Pupilo da sogra, vai mexer com a sogra. Pupilo da sogra de Pedro. Seguir ao mestre com piedosa atitude. Mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. O camarada seguia Jesus, mas a intenção dele era outra. Angustiado em lágrimas, de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Já pensou se Jesus faz o que Pedro queria que fizesse? Pedro não pensa. A gente, quantas vezes a gente não age como Pedro? No calor do momento ali a gente quer justiça, a gente quer isso, quer aquilo. E às vezes a gente não sabe julgar direito. E isso leva a gente a um monte de consequência. Pensa naquelas pessoas que por conta de notícias irresponsáveis, notícias falsas, alguns anos atrás em São Paulo, teve uma mulher que foi linchada por causa de uma notícia falsa no Facebook. Há pouco tempo agora, um rapaz de moto foi espancado, foi parar na UTI, porque alguém gritou pega ladrão e ele só estava com a moto emprestada do amigo. Pessoas na rua apanham por notícias que não são verdadeiras. Teve uma moça em São Paulo também, que no primeiro dia de emprego dela, pessoas correram atrás. O chefe dela saiu de carro, estava levando ela para casa, pararam num lugar para comprar chip de celular, e as pessoas falaram ali, é aquele casal que está roubando crianças. Tacaram fogo no carro do rapaz e a mulher correu para não sofrer nada pior. Então, por conta da gente agir por impulso, a gente muitas vezes faz igual Pedro. A gente quer fazer a justiça sem saber todos os detalhes do que aconteceu, né? Quantas vezes numa casa espírita não bate pessoas pedindo, pessoas necessitadas,
contando uma história e a gente já julga, fala, não, essa pessoa está querendo só dinheiro para beber, não está necessitando. A gente não sabe. A gente não sabe. E quando ele pergunta isso para Jesus, né? Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então, meus irmãos, aprendamos, contudo, a discernir. Esse é o grande ensino dessa passagem. A mulher, se for prostituta, se não for, não cabe a mim, não cabe a vocês, não cabe a ninguém julgar. Jesus, o maior mestre que a gente teve, nosso guia e modelo, ele não julgou. Ele sabe de todos os nossos erros, sabe de todos os nossos problemas, de tudo aquilo que a gente já fez. E ele não julgou. Ele veio aqui, escolheu um monte de gente para seguir ele. Um monte de gente seguiu. Até hoje nós seguimos ele e cometemos erro. Quem me garante que eu vou acabar de dar o stop aqui e não vou dar um grito com o meu cachorro, não vou dar uma reclamada com a minha esposa? Todos nós julgamos o tempo todo. Então, cabe o que Jesus fala ali. Cabe a nós discernirmos. Sabemos separar o que é e o que não é. Os motivos que levaram até ali. Então, hoje a gente falou sobre isso. No próximo vídeo, semana que vem, a gente vem com um novo vídeo, um novo assunto. Tá bom? Muita paz a todos.